Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Quinta-feira, 16 de julho, quase sexta. Sem mais delongas, vamos pro giro jurídico de hoje. Uma operação em São Paulo mira um esquema bilionário com créditos falsos de ICMS e o STJ decide sobre os limites do IBAMA na contratação de guias turísticos em Parque Nacional. Também vamos falar do registro no SCR, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, e de uma operação contra a lavagem de dinheiro ligada a facções criminosas. No destaque da Lolere, o STJ discute quando bancos podem ou não responder por prejuízos no golpe da falsa central de atendimento. E na nossa análise, o tema é o prazo de ano e dia em ações possessórias quando o esbulho acontece de forma clandestina. Então pega o seu café, coloca o fone no ouvido e vamos entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil. E hoje acontece o Ativa Day 2026, um evento dedicado à reforma tributária e aos impactos do novo sistema na prática. Durante todo o dia, especialistas e autoridades vão discutir temas como CBS, IBS, Simples Nacional, Split Payment e os principais desafios da transição para empresas, advogados e contadores. As vagas presenciais já estão esgotadas, mas ainda dá tempo de acompanhar toda a programação online ao vivo. Acesse o link da descrição e garanta sua participação no Ativa Day. E vamos com o nosso giro jurídico. O CIRA-SP, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, deflagrou a Operação Distrato para investigar um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS em São Paulo. Segundo as investigações, 752 empresas teriam usado esses créditos para reduzir o pagamento do imposto ao Estado, com sonegação estimada em cerca de 3,8 bilhões de reais. O comitê reúne a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o Ministério Público de São Paulo e a Procuradoria-Geral do Estado, com apoio das polícias civil e militar. As autoridades buscam provas e a identificação dos beneficiários econômicos, em apuração sobre crimes tributários, organização criminosa, estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro. A operação cumpre 38 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Paraná. A primeira turma do STJ reconheceu, por maioria de 3 votos a 2, a nulidade da Portaria IBAMA do Paraná 12 de 2006, que proibia a contratação dentro do Parque Nacional do Iguaçu de guias turísticos sem contrato com a autarquia. A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu. Para a maioria, formada em torno do voto do ministro Paulo Sérgio Domingues, a Lei 9.985 de 2000 e o Decreto 4.340 de 2002 não autorizam o IBAMA a limitar o exercício profissional de guias em parque concedido à iniciativa privada. O colegiado entendeu que o poder de polícia ambiental permanece, mas deve se apoiar em elementos técnicos e concretos de dano ou risco ambiental, não em restrição genérica à contratação dos profissionais. A quarta turma do STJ decidiu que o registro no Sistema de Informação de Crédito, o SCR, administrado pelo Banco Central, não equivale à inscrição em cadastro de inadimplentes. Por isso, não é necessária notificação específica a cada atualização mensal do status de crédito, bastando comunicação prévia ao cliente sobre o envio dos dados ao sistema, conforme o artigo 13 da Resolução 5.037 de 2022 do Conselho Monetário Nacional. O colegiado negou recurso de uma cliente que pedia indenização por danos morais contra um banco por suposta inscrição indevida. A relatora, ministra Isabel Galotti, explicou que o SCR tem finalidade pública, regulatória e fiscalizatória, reunindo informações sobre operações de crédito, estejam elas em dia ou não. Como a cliente havia autorizado o envio dos dados no contrato, não houve ato ilícito indenizável. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram a Operação Rayala para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio e de São Paulo. Segundo a investigação, mais de 100 milhões de reais provenientes da venda de drogas ilícitas pelo Terceiro Comando
Comando Puro, Comando Vermelho e PCC teriam sido movimentados entre 2021 e 2024. O MPRJ denunciou 22 pessoas à Justiça, que expediu mandados de prisão contra 10 delas. Até o início da manhã, 8 pessoas haviam sido presas. A operação cumpre mandados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. A denúncia aponta o uso de empresas de fachada, depósitos fracionados, laranjas e cooptação de contadores para ocultar a origem dos valores. A Polícia Civil também apura possível vínculo do esquema com o financiamento de organizações internacionais consideradas terroristas. E vamos agora com o nosso destaque. A terceira turma do STJ decidiu por unanimidade que a responsabilidade de instituições financeiras por prejuízos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento não é automática. Seguindo o voto do relator, ministro Humberto Martins, o colegiado manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que afastou a indenização a uma cliente vítima da fraude. Para a turma, a responsabilização do banco depende da demonstração de falha na prestação do serviço, como a não identificação de operações incompatíveis com o perfil do cliente, a insuficiência dos mecanismos de segurança ou algum outro elemento que vincule a fraude ao risco da atividade bancária. No caso analisado, a cliente afirmou ter recebido ligação de um número com prefixo 0800, supostamente da central de atendimento do banco. Os golpistas se passaram por funcionários da área de segurança, mencionaram dados pessoais e informaram a existência de uma tentativa de compra em sua conta. Seguindo as orientações dos fraudadores para proteger seu patrimônio, a consumidora fez 2 transferências via Pix, uma de R$ 2.490,99 e outra de R$ 1.000. No dia seguinte, compareceu presencialmente a uma agência e transferiu R$ 28.000 para uma conta indicada pelos estelionatários. O TJSP concluiu que as 2 transferências via Pix não eram incompatíveis com o histórico de movimentação da conta. Também considerou relevante o fato de a operação maior ter sido feita presencialmente pela própria vítima, sem que ela buscasse esclarecimentos com os funcionários da agência sobre a ligação recebida. No recurso ao STJ, o cliente alegou violação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 927, 931 e 932 do Código Civil. Também defendeu a aplicação da jurisprudência segundo a qual instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. O ministro Humberto Martins afirmou que, de acordo com as premissas fixadas pelo TJSP, não houve falha do banco, mas culpa exclusiva da vítima e de terceiros, o que rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil. Por isso, considerou correta a aplicação do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do CDC. O relator também destacou que alterar essa conclusão exigiria o reexame das provas do processo, providência vedada em recurso especial pela súmula 7 do STJ. Ao afastar a aplicação automática da súmula 479 e do tema 466 dos recursos repetitivos, Humberto Martins explicou que a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas por terceiros pressupõe que o evento esteja ligado ao serviço bancário prestado, configurando fortuito interno. Como o TJSP concluiu que as transações não tiveram participação direta do banco e que a atuação dos fraudadores, somada à conduta da própria vítima, rompeu o nexo causal, a terceira turma entendeu que não seria possível aplicar automaticamente a jurisprudência sobre responsabilidade bancária. E a análise de hoje, assinada por João Marcos Esteves Baggio, já está disponível no portal da Lawletter. O tema central é a contagem do prazo de ano e dia nas ações possessórias quando o esbulho é clandestino e só chega depois ao conhecimento do possuidor. A regra do artigo 558 do Código de Processo Civil é conhecida. Proposta a ação dentro do ano e dia da turbação ou do esbulho, aplica-se o procedimento especial, com possibilidade da liminar possessória do artigo 562. Passado esse prazo, a ação continua possessória, mas segue o procedimento comum. A dúvida é saber de quando esse prazo começa a correr. Uma decisão monocrática proferida em julho de 2026 em Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais enfrentou essa questão em um caso de imóvel rural. Herdeiras de uma propriedade cuja posse familiar remontava a 1987 ajuizaram a ação de reintegração de posse contra réus incertos. Terceiros não identificados
culpados haviam construído clandestinamente uma ponte de madeira sobre o curso d'água em área de preservação permanente, abrindo passagem sobre o imóvel. Como as possuidoras não residiam no local em tempo integral, afirmaram que só tiveram ciência inequívoca da intervenção quando retornaram à propriedade, encontraram a ponte pronta e registraram boletins de ocorrência policial e ambiental. A ação foi proposta cerca de 10 meses e 29 dias depois dessa contestação. O primeiro grau indeferiu a liminar por entender que a posse era velha, vinculando o início do prazo a uma conversa anterior entre vizinhos sobre a futura construção da ponte. Também mencionou que os boletins registravam fatos já consumados, mas sem indicar a data concreta da consumação. A análise destaca que uma intenção anunciada não se confunde com um ato material de esbulho. Também não se pode contar o prazo a partir de uma intervenção clandestina em data incerta, especialmente quando o possuidor não tinha conhecimento da violação. Em tutela recursal, o relator adotou a tese de que, em caso de esbulho clandestino praticado por agentes não identificados, o prazo de ano e dia deve ser contado da ciência inequívoca do ato pelo possuidor, e não da intervenção física que permaneceu oculta. O fundamento está no artigo 1208 do Código Civil, segundo o qual atos violentos ou clandestinos não induzem posse enquanto não cessada a violência ou a clandestinidade. A mesma lógica impede que a clandestinidade faça correr contra a vítima um prazo para reação judicial antes dela conhecer a lesão. Essa compreensão é relevante em imóveis rurais, áreas externas, propriedades de ocupação não permanente e intervenções feitas por terceiros não identificados. Nesses casos, a ciência do possuidor pode ser demonstrada por boletins de ocorrência, fotografias, comunicações e diligências administrativas. A tese, porém, tem limites. Ela não transfere automaticamente o prazo para o momento em que o autor afirma ter tomado conhecimento da lesão. É preciso demonstrar por que o ato permaneceu oculto e quando ocorreu a ciência inequívoca. Reconhecido que a ação foi proposta dentro de ano e dia dessa ciência e presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, o relator antecipou os efeitos do recurso. A medida determinou a interdição da ponte e da passagem, proibiu o uso por terceiros e fixou multa combinatória. A conclusão é que, em matéria possessória, definir corretamente o marco temporal é decisivo. Em casos de esbulho clandestino, a petição inicial deve separar a data provável da intervenção, as razões pelas quais ela ficou oculta e o momento comprovável da ciência inequívoca. Essa organização pode ser determinante para enquadrar a ação como força nova e viabilizar a liminar possessória específica. E esse é um pequeno resumo da matéria publicado na íntegra lá no portal da Loleria. Então, se você quiser conferir, o link dela vai estar aqui na descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Lembrando que tá rolando o sorteio especial dos 300 episódios. Para participar é muito simples, é só compartilhar o episódio lá nos seus stories, marcar eu, a Gisele e a Lolerer. Todos os arrobas tá aqui na descrição do episódio. Eu já vi que teve um pessoal que compartilhou e marcou a gente, não é, Gi? Isso mesmo, Vitor, e eu quero ver mais gente participando, hein? E aproveito para ler o comentário aqui da Bela. Ela disse: bom dia, parabéns a todos envolvidos no projeto da Lolerer. O marco de 300 episódios registra uma enorme conquista e representa muita luta e dedicação. Acompanho há muito tempo tanto o podcast quanto o Instagram e a newsletter e vejo na prática o carinho que vocês têm em tudo que se propõe a fazer. Obrigada pela qualidade de sempre e parabéns pela conquista. A Bela tá aqui há muito tempo mesmo, né, Vitor? Eu acho que a Bela foi uma das primeiras ganhadoras do livro quando a gente começou a sortear aqui. Com certeza, ganhadora de vários concursos. Eu quero aproveitar também para agradecer a todo mundo que comentou na edição passada, todo mundo que gastou um tempinho aqui para celebrar com a gente os 300 episódios. A Dali Viegas, a Brenda, Lucas, Sheila, Rômulo, a Gisele, Andriele, Andrei. Eu vou ler o comentário do Matheus, que falou o seguinte: que honra celebrar o episódio 300. É lindo ver um projeto virar realidade e viver a Lolerer intensamente todos os dias. O cara tá inspirado aqui, hein? Meu café da manhã não é o mesmo sem ele. Tornou-se impossível acordar e não conferir o e-mail para ficar atualizado. Somos os maiores. Muito obrigado, Matheus. Continuando aqui os agradecimentos, são muitos comentários. Carlos, Tatiane, Diogo,
Diogo, Rai, Caroline, Lucas e o Reinaldo também, que é tão antigo quanto a Bela, que inclusive falou aqui que tava junto comemorando o episódio 100, o 200 e agora estamos no 300, que venham muitas outras comemorações, né, Reinaldo? Então é isso, pessoal. Já aproveita para compartilhar esse episódio de hoje para você concorrer à caneca e o café da Low Letter e a gente se vê amanhã.